Bem-vindos ao canal da Igreja em Belo Horizonte. É um prazer tê-los conosco para mais uma palavra do nosso alimento diário. Nosso desejo é alimentar juntos dessa palavra e prosseguir nesse serviço ao nosso Senhor. Nós estamos lendo essa série do alimento diário e vamos começar a primeira mensagem, na verdade a mensagem 5, cujo título é Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. A leitura bíblica que a gente vai ler agora é Mateus capítulo 2, versículo 2. Mateus capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: E perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. E também o versículo 9 e 10 de Mateus 2 ainda. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos conduza nesse dia para juntos nós trilharmos um pouco mais esse caminho e amarmos mais esse Senhor que tanto nos ama. Aleluia! Bom, a Bíblia, ela descreve com detalhes os dois maiores acontecimentos na história da humanidade. Esses dois acontecimentos, a Bíblia descreve o contexto em que eles se dão esses acontecimentos, né? E nós precisamos estar atentos para ele. Os mais marcantes acontecimentos da humanidade se deram, né? Um deles se deu na vinda do Senhor, na primeira vinda de Cristo, e o outro é óbvio, que é a segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda, ele trouxe Deus aos homens. A gente vai ler Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Na primeira vinda do Senhor, ele trouxe Deus para estar conosco. Ele é Deus conosco. Na sua segunda vinda, o interesse de Deus é nos levar para Deus. Primeiro, o Senhor Jesus trouxe Deus até nós, e agora o seu desejo é nos levar para Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Para tudo que a gente precisa, a gente vai estudar, é importante nós sabermos um contexto. O contexto vai te mostrar muitas coisas. Você vai entender muito por que certas coisas se dão, certas coisas acontecem. O começo de tudo, o contexto atual e o fim de todas as coisas estão muito bem definidos na Bíblia. A gente lê a Bíblia, a gente vai entender bem claramente essas coisas. O começo, o contexto atual e o que vai acontecer no fim. Senhor Jesus, no começo, nós sabemos que Deus ele era pleno e vivia em plena felicidade. Em Provérbios, capítulo 8, a gente vai ler o versículo... Vamos começar pelo versículo 22 de Provérbios 8. Vou achar na minha rapidinho. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes das suas obras mais antigas. Esse é o iniciozinho, versículo 23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. E nós vamos falar sobre ele sendo as delícias de Deus. Vamos ler o finalzinho, na verdade, os últimos versículos de Provérbios, capítulo 8. Fala o seguinte, versículo 29. Pode ser o 29? Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, era seu arquiteto, dia após dia eram suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. O irmão Pedro Dong nos mostrou claramente que Deus, ao contrário do que nós pensávamos que Deus estava só e por isso criou o homem para fazer companhia. Ele nos mostrou claramente, através desse versículo e outros mais, que Deus é pleno e ele era extremamente feliz. Na verdade, Deus é a fonte de toda felicidade. Mas Deus, que é amor, ele criou-nos com um propósito muito elevado. E é isso que a gente vai poder ver um pouquinho hoje. Então, no começo de tudo, na eternidade passada, a gente viu que Deus não tinha problema algum, muito pelo contrário. Ele era feliz, né, na eternidade passada. Senhor Jesus, nós vimos um diagrama, eu não sei se a gente tem um diagrama aqui, temos? Do tempo? Não tem problema não. Eu tenho ele aqui no alimento diário.
não dá para ver também não, né? Vou falar um pouquinho rapidinho. O diagrama do reino de Deus, esse diagrama aqui, ó, ele fala o seguinte, que existia a eternidade passada, os patriarcas, período de Israel, da igreja, do reino milenar e a eternidade futura. Mostrando que entre a eternidade futura e a eternidade passada, Deus então fez o tempo que iniciou-se em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, a gente vai ler agora, diz o seguinte. Gênesis 1, 1. Esse versículo a gente até sabe de cor, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio é o princípio do tempo. Então Deus vivia na eternidade passada e ele criou a partir daí que iniciou-se o tempo, né? Só que no diagrama nosso aparece o primeiro item depois da criação, a era dos patriarcas. Tem um autor chamado G.H. Pember que ele fala sobre um outro período do tempo, que é chamado, inclusive no seu livro, das eras mais primitivas da Terra. É exatamente nesse livro, As Eras Mais Primitivas da Terra, que a gente descobriu muita coisa em que tinha dificuldade entre alguns historiadores e alguns estudiosos com relação à Bíblia, com relação ao tempo da Terra. A gente sabe que a Terra, segundo alguns geólogos, deve ter mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E a história da humanidade é muito mais recente, é bem recente, bem diferente disso. Então, havia aparentemente um contraste entre o que se descobria na arqueologia e o que a Bíblia falava. Só que nesse livro a gente viu claramente que antes da era chamada de patriarcas, houve um período que a gente chama de um período pré-adâmico, não é isso? Que onde surgiu todo o problema, que nós começamos a falar sobre o começo de tudo. Por que o começo de tudo? Nós estamos num determinado lugar, nós não fomos colocados, né, por nós mesmos naquele lugar, e tudo que nos cerca, de certa forma, precedeu a nossa estadia ali. Ou seja, nós viemos de algum lugar, alguma coisa aconteceu e fez com que hoje as coisas estivessem da forma que estão. O que a gente precisa perceber é o que houve que fez com que nós chegássemos nesse mundo caótico, complicado em que estamos hoje. E o que vai acontecer a partir de então? E afinal, qual vai ser o fim de todas as coisas, se de fato elas serão fim ou não? A Bíblia descreve tudo isso. E é sobre isso que a gente vai falar. Porque o interesse de Deus é que todo homem chegue, não é isso? Ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o coração do nosso Senhor. Então, no começo, Deus vivia em plena felicidade, não tinha problema algum. Muito diferente daquilo que nós pensávamos. E nesse princípio do tempo, quando Deus criou, tudo estava conectado a Ele. Nós vimos um diagrama em que Deus era o centro, Deus é o centro, né? E também a circunferência. Só que além do centro e a circunferência, ele também é o volume esférico. Ou seja, ele é tudo em todos. Aleluia. Vamos ler Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Deus, quando criou todas as coisas, não tinha problema algum. E na verdade, como partia de Deus, e Deus mesmo direcionava todas as coisas, estava tudo em perfeita harmonia. Até que houve um grande problema, que nós vimos registrado no Alimento Diário, que em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, fala que a terra se tornou sem forma e vazia. A Bíblia mostra para nós claramente que Deus não criou a terra para ser assim. Se a gente observa as coisas criadas por Deus, e mesmo as descritas na Bíblia, a gente vê claramente que Deus, quando cria, ele faz de forma perfeita. Mesmo
Satanás foi criado, a Bíblia mostra claramente que ele era o sinete da perfeição. Deus faz assim. Cria tudo de maneira perfeita. Senhor Jesus. Só que houve um grande problema. Dentre as primeiras criações de Deus, ele criou um ser chamado, a gente conhecido como Lúcifer. Em Isaías 14, descreve muito bem. Vou ler só Isaías 14, Ezequiel vai comentar sobre ele. Isaías 14, versículo 12 ao 15. A gente podia ler, por favor? Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei meu nome, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ezequiel 28 descreve também como o que aconteceu no coração de Lúcifer para que ele se fosse lançado por terra. A Bíblia fala que no seu coração brotou um problema de orgulho. Ele desejou algo que não tinha sido designado para ele. Deus deu para ele uma função muito clara e específica, que ele cumpriu até certo ponto com maestria e com precisão. Mas, num dado momento, o seu coração desejou um pouco mais. O seu coração, não satisfeito com o que Deus tinha dado, desejou ser como Deus. Desejou administrar e ser uma espécie de correio com Deus. Deus não o criou para isso. E por ele não ser satisfeito naquilo que ele intencionava, a Bíblia nos mostra que ele arrebanhou uma terça parte dos anjos nessa rebelião. E também na terra, como nós começamos a falar sobre as eras mais primitivas da terra, havia uma criação pré-adâmica. Todos seres, tinham vários seres ali, e que eles foram também levados à rebelião junto com Satanás. Aconteceu o quê? Os anjos que se rebelaram se tornaram esses espíritos, né? Se tornaram esses anjos caídos, principados, potestades nas regiões celestiais, enquanto os seres que estavam na terra nessa era pré-adâmica foram todos julgados, o dilúvio, houve um dilúvio pré-adâmico que extinguiu com todos esses seres que existiam aqui. Eles tornaram espíritos sem corpos, que são conhecidos como os demônios. Então todo esse exército maligno se tornou parceiro de Satanás no seu império das trevas. Ó Senhor Jesus! Então nós nascemos nesse meio. Quando Deus criou o homem, ele criou com o intuito de que ele dominasse, mostrando que havia um problema que tinha que ser resolvido. E, infelizmente, o homem não resolveu esse problema e ele somou-se a esse problema outro mais, que foi o problema do pecado, que trouxe para si todo tipo de problema que existe nos dias de hoje. Infelizmente, nós nascemos nessa época e não percebemos que muitas de nossas dificuldades se dão a esse problema dessa influência satânica no mundo como um todo e também em nossas vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, 13 diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor Jesus. Efésios 2, 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a gente vê duas coisas aqui. Nós vimos que o império das trevas e nós vimos também que nós éramos filhos da desobediência. E como filhos da desobediência, nós trilhávamos um curso que é o curso chamado curso desse mundo. Vai desembocar numa coisa terrível que Deus não criou para o homem, que é o lago de fogo e enxofre. Senhor Jesus, esse não é o coração de Deus para o homem. Deus não criou o homem para isso. O que a gente precisa perceber é que todo o problema ele adveio da desconexão. Quando o homem foi desconectado de Deus por meio do pecado, todas as coisas criadas por Deus que pertencem a esse mundo também sofreram essa desconexão.
É por isso que Romanos 8 fala que toda a criação, ela geme. Geme e suporta angústias, né? Ela tem um desejo de que nós cresçamos em vida e trazemos para aqui a revelação do Filho de Deus. Quando isso acontecer, quando nós somos totalmente redimidos, salvos, transformados, toda a criação será beneficiada. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o que fazer então? Houve um problema e esse problema vem sendo arrastado ao longo dos anos. Só que Deus não deixou as coisas de qualquer maneira, muito pelo contrário. Deus preparou para nós uma maneira de mudar tudo isso. O que a gente precisa perceber? Todas as coisas existem e há um princípio que governa todas as coisas. Há um princípio de vida que norteia, não é isso? As coisas deixadas por si mesmas, elas vão simplesmente desaparecerem tendo problema. Nós somos assim. A Bíblia mostra que se eu pego um filho e entrego a si mesmo, ele vai ser vergonha para a mãe, vergonha para o pai. Hebreus 12 diz que Deus nos disciplina porque Ele nos ama como filhos. Nós não somos bastardos. Se fôssemos, Ele nos deixaria entregues a nós mesmos. Ou seja, não existe em nós e no universo como um todo nada que nos leve a seguir adiante, de maneira que não sejamos corrompidos e teremos problema. Ou seja, sem Deus, a corrupção, a caos, a dificuldade e a trevas. É isso que está acontecendo, é isso que aconteceu e que pode continuar acontecendo se nós não percebermos que Deus preparou para nós a sua salvação. Louvado seja o Senhor. Na vinda do Senhor, na primeira vinda do Senhor, Ele veio, Ele chegou, se apresentou para nós, trouxe a sua pessoa gloriosa para nos salvar e nos tirar desse mundo tenebroso e complicado. Só que antes, Deus preparou tudo, né, para que Ele viesse. Não foi da noite para o dia, o Senhor simplesmente apareceu. Se nós lemos Mateus no capítulo 1, a gente não vai ler. Mateus no capítulo 1, ele discorre tudo o que Deus fez, toda a genealogia de Cristo. Então, assim, no coração de Deus havia, né, essa pessoa gloriosa para nos salvar. Deus já tinha isso no coração. Quando o homem pecou, Deus já tinha preparado para ele a salvação. Deus é capaz de mudar tudo. Então, assim, desconectados de Deus, temos problema, tudo tem problema. Uma vez conectado com Deus, temos paz, temos segurança, temos tudo quanto necessitamos para ter uma vida feliz. Deus é a própria felicidade. E quer compartilhar conosco essa vida feliz. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Uma coisa que me impressionou muito é que no livro de Mateus, todo o livro de Mateus, quando ele fala de certos acontecimentos, ele se refere a cumprimento de profecias. Ou seja, o tempo todo Deus estava olhando para nós e pensando no como Ele iria nos preparando essa salvação gloriosa para nós. Tudo segundo a sua palavra. Na verdade, Deus ele vela pela sua palavra para o cumprir. Vamos ler Isaías capítulo 55, versículo 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Ou seja, o Pedro fala algo glorioso, muito bom a gente atentar para isso. Ele diz o seguinte, é a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Então, às vezes eu canso, eu trabalho muito e não percebo que o que eu preciso é deixar a palavra de Deus trabalhar em mim e me levar a trabalhar para Deus. Louvado seja o Senhor. É a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus, ele quer falar conosco, ele prepara alguém e através de falar com esse alguém, ele vai trazer para nós a palavra que vai nos salvar. 2 Pedro 1, 19. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Louvado seja o Senhor. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. É uma palavra que a gente tem ouvido muito, né? E é uma palavra que Deus está trazendo para nós para vermos o caminho que Ele preparou para nos levar a ser os seus vencedores. Senhor Jesus,
Romanos capítulo 9, versículo 28. Eu gosto muito dessa palavra. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Então, fique atento onde Deus está falando, qual é a forma de Deus está falando, o que Deus está usando para que eu possa ganhar essa palavra e ser salvo por ela. Através dessa palavra, Deus me levar, não é, a ser aquilo que Ele me designou para ser. Senhor Jesus, Ele vai cumprir sua palavra. E Ele tem falado para nós o que nós precisamos atentar para os dias de hoje. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A gente às vezes fala alguma coisa e é surpreendido pela incapacidade de fazer aquilo que nós nos propomos, né, segundo a nossa palavra. Não que eu seja inadequado, incapaz, ou de má índole, mas porque eu não domino as circunstâncias como um todo. Há problemas que me impedem de realizar alguma coisa, e ainda que eu fale, eu posso não conseguir cumprir a minha palavra. Isso não acontece com Deus. Ele sempre vai cumprir a palavra que Ele falou. Aleluia! Nunca Ele nos deixará sem, né, a respaldo dessa palavra que de fato é segurança para todos nós. Em Josué capítulo 23, no versículo 14, fala sobre como é que Deus faz com essa palavra, né? Vamos ler a parte B. Finalzinho, né? Tá, vamos tudo. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhum delas falhou. Irmãos, precisamos perceber isso. O inimigo tenta nos dar a circunstância de nos mostrar que não dá para nós, mas a Bíblia está falando que dá para nós. Deus está falando que dá para nós e está falando claramente que Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ó Senhor Jesus! Em meio a esse caos, então, Deus preparou para nós uma obra de salvação. Preparou o resgate e preparou algo chamado nova criação. Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 1 vai descrever, a gente não vai ler. Começa a falar então sobre a genealogia do Senhor. Mas uma coisa interessante é que quando Deus ele começa a trabalhar em nós, Ele trabalha Ele mesmo. Os elementos divinos, a pessoa de Deus, vai sendo trabalhado em nós para nos transformar e nos levar a ser uma nova criação. A gente tem visto nas outras mensagens que esse é o desejo do coração de Deus. É pegar dessa velha criação complicada e tirar dela uma nova criação. E olha só o que a Bíblia fala. 1 João capítulo 1, versículo 18. 1 João 1, 18 diz o seguinte. Vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 18. É difícil aí, vou ver se eu acho aqui rapidinho. Senhor Jesus. Não é isso não. Não, na verdade, é João 14:30. João 14:30. Senhor Jesus. E João é versículo 5, capítulo 5. Então vamos lá, 1 João capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então o príncipe do mundo nada tem no Senhor. Agora sim, 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O que eu quero dizer com isso? Que a nova criação, Satanás não tem absolutamente nada a ver com ela. A nova criação, Deus ele não só é o centro, mas Ele é tudo. Deus é tudo em todos. Isso faz com que todo o problema que veio anteriormente é totalmente solucionado nessa nova criação. Ó Senhor Jesus!
Senhor Jesus, quando Deus trabalha em nós, Ele deposita Ele mesmo em cada um de nós. Isso faz com que nós não tenhamos mais nenhuma dificuldade. O nosso problema é que nós pensamos que podemos fazer alguma coisa ainda. Ainda há uma expectativa, uma gota de esperança em nossa capacidade e bondade. O nosso berremote nos atrapalha muito. É o lado bom da vida da alma. Quando nós percebemos que o pecado ele danificou completamente, arruinou completamente a nossa pessoa, a gente vai perceber que a salvação de Deus ela tem que ser plena em toda a minha pessoa. Meu espírito, alma e corpo têm que ser totalmente preenchidos e saturados pela vida de Deus. Assim, eu serei totalmente salvo. Ó Senhor Jesus! Então, quando Deus faz isso, Ele quer, na verdade, fazer com que sua vontade se cumpra na terra. E nós vamos ver que Deus tem para cumprir sua vontade na terra hoje é a igreja. É a igreja que foi designada para fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus. Isso está em Mateus capítulo 6, 9 e 10. A gente não vai ler. Mostrando que Deus quer que o seu reino chegue a todos nós. Que é chamado de reino dos céus. Onde os céus vão estar governando a terra e, consequentemente, a nossa vida. Então a igreja, de certa forma, é como uma ilha no oceano. A gente viu isso pelo André Dong. O mundo é esse oceano vasto e a igreja é esse lugar pequeno onde ali sim se cumpre, se faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, nós vamos ver em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Senhor Jesus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse é o desejo do coração de Deus. Ele quer que em Cristo encabeçar todas as coisas, porque Deus sim vai resolver todo tipo de problema, de injustiça, de corrupção que há no mundo como um todo. Mas Ele só vai fazer isso através do processo de reconexão, de conectar-nos com Deus e nós levarmos as pessoas também a serem reconectadas. Isso é feito através da pregação do Evangelho. Senhor Jesus. Então, pregar o Evangelho é reconectar o homem com Deus. Senhor Jesus. A gente tem visto muitos testemunhos, né, do Posso Orar com você. Ontem mesmo foi formatura da minha filha. A gente voltando do centro, tava muita bagunça no centro, e nós estávamos no Uber, de repente, ali na Bias Fortes, um carro veio e bateu no carro onde a gente estava. Bateu e fugiu logo, né? Graças ao Senhor não aconteceu nada, o Senhor nos guardou, mas a gente teve comunhão com o motorista e perguntamos para ele, posso orar por você? Ele se abriu, permitiu que nós orássemos por ele. Isso é o que Deus está fazendo hoje. O desejo de Deus é preparar-nos para nós trazermos as pessoas de volta a Deus. O mundo está caótico, está complicado, está confuso, as pessoas não estão, né, sabendo para onde vão. Quando nós nos aproximamos dela, com uma pequena frase, isso muda a vida dessas pessoas. Essa reconexão com Deus vai trazer paz, alegria, segurança e direção para a vida de todas elas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Só que muitas vezes nós nos paramos apenas no conhecimento, né? Às vezes nós ouvimos a palavra e Deus tem falado conosco o que fazer, mas ficamos apenas na teoria. Concordamos, mas não fazemos aquilo que Deus está chamando para fazer. Isso aconteceu na primeira vinda do Senhor. Na primeira vinda do Senhor, a gente sabe que um grupo de reis magos, eles viram uma estrela no Oriente mostrando para eles que onde Jesus ia nascer. Quer dizer, não estavam muito claros, mas eles seguiram a estrela com o intuito de encontrar o Senhor. E a gente sabe que no percurso, no caminho, eles pararam em Jerusalém, indagaram para Herodes acerca de onde nasceria, né, o rei dos judeus. Herodes se alarmou, todo mundo ficou assustado com esse acontecimento, mas não sabiam, procuraram sacerdotes, doutores na lei, que é óbvio, sabiam muito claro pelas escrituras onde nasceria o Senhor. E claramente nós vimos que eles falaram, né, onde nasceria o Senhor, em Belém,
falaram da palavra, como muitas vezes nós falamos, está escrito ali, desce daquela forma, vocês podem ir, nós vamos ficar por aqui. E perdemos o nascimento do Senhor. Então, se ficarmos apenas no conhecimento, como ficaram os sacerdotes, doutores da lei, nós vamos perder esse maior acontecimento na história da humanidade, que é a primeira vinda do Senhor Jesus. Os reis magos não. Eles foram, encontraram com o Senhor e se deliciaram com a presença daquele menino, que nada mais era do que o próprio Deus entre os homens. Senhor Jesus. Irmãos, não podemos perder isso. Não podemos deixar a palavra passar de qualquer maneira sem perceber aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. E está nos incumbindo para poder realizar essa obra, que é salvação para nós e para toda a nossa casa. Senhor Jesus, a gente vê que, por um lado, os fariseus, os sacerdotes, eles tinham conhecimento, mas não fizeram absolutamente nada. Já os reis magos, eles agiram, mas faltava-lhes ainda conhecimento, mas tiveram a visão, seguiram a visão. Então o conhecimento é necessário. Eles precisavam ter clareza, só que além da clareza, eles precisavam obedecer. A obediência faz toda a diferença. Senhor Jesus, obedecer traz para nós, é isso, segurança, certeza, direção. Ó Senhor Jesus. 2 Pedro 1,19, a gente vai ler de novo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Louvado seja o Senhor. Então Deus está nos guiando, está falando para nós, como naquele contexto da primeira vinda do Senhor, algumas pessoas ouviram, atentaram, foram beneficiadas com a vinda do Senhor, outros ficaram à parte e deixaram como se fosse coisa pequena, e foram, é óbvio, não desfrutaram da vinda do Senhor. Hoje, a Bíblia tem nos mostrado, através da palavra profética, que o nosso Senhor está às portas. E que, se nós tivermos um coração de amar o Senhor e amar a sua vinda, nós vamos nos atentar, ter uma vida vigilante, uma vida de obedecer a essa palavra que Deus tem falado para nós, e isso vai fazer com que nós sejamos apanhados, roubados pelo nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler o versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. E nós vimos então que os acontecimentos mais importantes da história da humanidade, pelo menos ao meu ver, são as duas vindas do Senhor. A primeira, em que ele veio, trouxe Deus conosco, Deus para estar conosco, e a sua segunda vinda, onde ele vai nos levar aos vencedores para estar com Deus. Então, o contexto daquela época e a tensão naquilo que aconteceu quando na primeira vinda fez com que muitas pessoas, naquela época, é óbvio, se tornassem vencedoras. Não é diferente hoje conosco. Nós também que estamos ouvindo sobre a palavra de Deus mostrando claramente aquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje, se atentarmos para essa palavra, seguirmos aquilo que Deus tem nos direcionado, esta estrela que está nos mostrando, antecedendo a vinda do Senhor, nós seremos os seus vencedores. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Duas coisas aqui, não estamos em trevas, e a outra coisa, que o dia do ladrão não vai nos apanhar, então, de surpresa. A gente viu que um ladrão, ele não vai entrar numa casa, como diz o André Dong, para roubar o meu chinelo velho. Nem eu estou querendo, O ladrão vai entrar na minha casa e roubar o chinelo velho, ele não quer isso. Na verdade, ele vem à busca de coisas preciosas. Então, o Senhor, quando ele vier, ele vai também vir para buscar coisas preciosas, valorosas. Há uma passagem em Hebreus, falando dos heróis da fé, que eram homens, dos quais o mundo não era digno. Eles não tinham nada a ver com o mundo. O maligno nada tinha a ver com eles. O que eles iam fazer na terra? Deus tomou para si. Deus ia tomá-los para si
E da mesma forma, se nós tivermos esses cujo mundo não é digno de nós, o Senhor vai poder nos tomar para si também. Então nós vamos atentar para isso. Às vezes a gente fica se esquivando de sofrimento, né? Vem um problema, eu tento desviar dos problemas para que eu não tenha dificuldade. Só que às vezes esse problema nada mais é que o fogo que está nos trabalhando em nós, né? Apurando esse ouro em nós, fazendo com que a nossa fé, não é, seja apurada e nos tornando essa joia preciosa, prestes a ser roubada na segunda vinda do nosso Senhor. Precisamos ser esses que se deixam trabalhar para se tornar essas joias aptas a serem roubadas por esse Senhor glorioso. Ó Senhor Jesus! Foi isso que aconteceu com os valdenses. Na história fala sobre os valdenses e o problema que eles tiveram, mas eram pessoas que, mesmo naquela época de Tiatira, a partir de Pedro Valdo, eles não atentavam para si. Eles queriam fazer a vontade de Deus e o resultado foi que Deus os tomou para si. Eles são os demais de Tiatira, que está na Bíblia, não vai dar para ler por causa do tempo, mas que foram pessoas que na sua época cumpriram o propósito de Deus e foram beneficiados com isso. Ó Senhor Jesus! Em 2 Pedro, que nós lemos, fala que a estrela da alva ela vai nascer nos nossos corações. Então, assim, é como lá em Jacó, que fala, quando Jacó lutou lá no Val de Jaboque, que ele luta, Fabia fala o seguinte: nasceu-lhe o sol. Não foi o sol que nasceu, foi o sol que nasceu no coração dele, nasceu-lhe. Aqui fala que a estrela da alva nasce em nossos corações. Então é uma obra que começa de dentro para fora. Pouco a pouco vai trabalhando em nós, até que esse Cristo em nós, que é a esperança da glória, ele saia e alcance, né, todas as pessoas. Mas isso não se dá no milagre de um dia para a noite, isso é gradativo. Quanto mais eu ouço, mais obedeço a palavra, tanto mais Deus se trabalha em mim, me levando a ser apto a ser roubado pelo Senhor. Então precisamos perceber, irmãos, essa estrela que antecede a vinda do Senhor, ela está em nosso coração. A palavra profética, de certa forma, é essa estrela, que tem o intuito de nos levar a ser esses vencedores, com os quais Deus pode contar e pode usar para batalhar contra o seu inimigo e fazer com que todas as coisas sejam reconectadas com Deus. E assim Deus será tudo em todos. Esse é o desejo do coração de Deus. Que esse seja o nosso coração também. Fazer, né, o mesmo som que Deus. Para que outras pessoas se beneficiem do trabalhar de Deus em nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ganhe e que salve muitos outros através de cada um de nós. Deus os abençoe. Jesus é o Senhor.